E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Estamos aqui para mais um episódio, quarto episódio desse quadro que nós fazemos à segunda-feira. É um pouco diferenciado daquilo que a gente sempre traz no decorrer da semana, que é sempre mensagem, uma reflexão, um ensinamento. Tem a live também, 7 horas da manhã. Todo dia estamos orando, 7 horas da manhã, e lendo a Palavra de Deus com os nossos inscritos aqui no canal. E hoje não, esse episódio agora, esse é diferente, esse é um informativo, aquele informativo para que você venha ficar antenado, como diz a garotada, daquilo que acontece na igreja, no Brasil e no mundo. Então nós temos algumas notícias para estar sempre informando ao povo de Deus. No episódio nós falamos muito sobre a questão da igreja, leis e aquilo que é feito, né, para muitas vezes ir contra a nossa fé, no Brasil principalmente, que é o lugar onde nós vivemos. E agora, no dia de hoje, temos mais alguns informativos. Então vamos lá, vamos para o card aí que vai passar aí daquilo que nós vamos falar hoje. Vamos para o primeiro assunto? Você viu aí? Primeiro assunto é esse aí, ó. Olha aí. Lei contra banheiros unissex em igrejas é sancionada em BH, ó, Belo Horizonte. Essa é uma lei que foi sancionada por uma deputada em Belo Horizonte, e nós vemos que isso aí é uma das respostas que eu sempre falo para você, que nós precisamos estar ligados e contando com pessoas que possam fazer algo no legislativo, no executivo, para que a gente possa conseguir ter respaldo em certos absurdos que nós vemos na sociedade. Vamos nós para o corpo da matéria? O projeto de lei foi proposto pela vereadora Flávia Borges e aprovado na Câmara Municipal em outubro com 26 votos favoráveis, 13 contrários e uma abstenção. A autora do projeto recorreu à Bíblia para defender a iniciativa, ao apontar que o livro define o ser humano como homem e mulher, masculino e feminino, macho e fêmea. A vereadora também afirmou que o projeto não está relacionado a qualquer atitude discriminatória ou de segregação, mas de uma legítima manifestação de liberdade religiosa, e que a lei é necessária porque líderes religiosos estariam sendo atacados e presos por defenderem o uso dos banheiros das instituições religiosas segundo o sexo biológico. É interessante você ver isso aí, é elucidativo. Vamos lá? Vamos para mais um trecho dela? A regra ainda protege as instituições de ensino mantidas por entidades religiosas, já que a resolução publicada recentemente pelo Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transvestis, Trans, Queens, Intersexos, CNLGBTQIA+, órgão criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula, orientou todas as escolas do país a permitir o uso do banheiro de acordo com a identidade de gênero, abrindo brecha para que uma pessoa que se considere mulher, mesmo tendo nascido homem, use o banheiro feminino. Apesar dessa resolução não possuir força de lei, o documento dá abertura para que as escolas sejam judicializadas por omissão, caso não sigam as orientações e sejam denunciadas por pais ou responsáveis. Então a intenção da lei é proporcionar
a essas instituições autonomia para decidir com base em suas crenças e definições biológicas do sexo. Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você leu aqui banheiro unissex, pô, mas na igreja sempre teve banheiro unissex. Eu vou nos bares, o banheiro é unissex, pode homem, pode mulher. É por isso que muitas das vezes você não entende as pegadinhas, aquilo que é colocado nas leis para tentar, de fato, acabar com aquilo que a gente acredita. E impor, eu quero dizer para você que o banheiro unissex não é esse que você está pensando. O banheiro unissex é aquele, por exemplo, que é um banheiro comum, porém, você, ao mesmo tempo, pode ir o homem e a mulher e ficar lá dentro junto. É esse contexto que eles estão falando. Não é o contexto de que entrou alguém e quando alguém entrar, aí está escrito, está ocupado, fecha a porta. Não. Ao contrário, vestiário, que todo mundo toma banho junto, então homem e mulher. São banheiros que pode ir várias pessoas. Então, quando você vê entrando um homem, uma mulher, uma menina, não tem problema. A menina acabou de entrar, eles vão e entram também. Né? O povo, o pessoal que está encaixado nessa classe. Não sei se você viu a reportagem de um rapaz, de um jovem, que ele estava entrando nos banheiros femininos e filmando as meninas por debaixo, filmando as meninas dentro do banheiro. Ele entrava no banheiro e filmava. Teve outro também que passou por homossexual para entrar no banheiro feminino. Tudo devido a leis como essa, que o ministério, criado pelo governo Lula, quer impor para as instituições. E aí a vereadora, a Flávia, lá de Belo Horizonte, que outros vereadores, outros deputados venham seguir também esse exemplo. Eu tenho um projeto de lei que eu peguei, copiei de lá de Belo Horizonte, que lá em Belo Horizonte, vira e mexe, surgem algumas leis de pessoas que acreditam na família, são pessoas religiosas, cristãs. Tem projeto de lei lá que são para proteger liberdade de culto, liberdade de expressão, de crença. Talvez você fale assim, não, mas na Constituição já tem. Escute, a Corte Superior do nosso país não respeita a Constituição. Não adianta a gente chegar e achar que não. Eles interpretam ao seu bel prazer, aquele negócio. Opa, se meu amigo está sendo prejudicado, calma aí, vamos torcer a lei. Abacuque fala assim, ó, Senhor, eu clamo e o Senhor não ouve. Clamo violência, socorro, o Senhor não ouve. Aí ele diz assim, ó, a lei é frouxa, o juiz é pervertido, o ímpio cerca o justo e não há ninguém que faça o bem. Parece até que Abacuque estava vivendo nos nossos dias, mas sabe por que ele fala isso? Já na época dele, porque desde que o mundo é mundo, o homem que transgride contra Deus, ele deliberadamente quer fazer leis para afrontar tudo aquilo que se chama por Deus. Então a lei, quando o Abacuque fala que a lei é frouxa, hoje é a mesma coisa. A lei também é distorcida. Então essa questão da lei aqui, que a vereadora colocou, é importantíssimo. Pega um copia e cola da lei dela e aplica em todos os 27 estados da Confederação Brasileira. Para quê? Para que a gente ficar resguardado. Porque é bem na verdade, você entra imagine só, você entra no banheiro da escola, e eu trabalho em escolas, você entra no banheiro da escola e quando você chega lá, entra uma menina, uma criança, não adianta, criança é criança. E aí entra uma criança, daqui a pouco entra um adulto. Lá dentro, ele vai lá e quando pergunta para ele, você veio nesse banheiro por quê?
Ah, porque eu me identifico com mulher. E aí o cara vai lá e começa a fazer coisas com um órgão genital, e aí você vai falar o quê? Tem que ter lei como essa para respaldar o colégio, as instituições. Então, parabéns aqui para a vereadora, que ela realmente possa projetar mais leis como ela, como essa. Quero parabenizar a vereadora Flávia Borges, tá? Que Deus abençoe a ela. E você que é crente, fica ligado, porque tem coisa difícil. Olha a próxima notícia que nós vamos ver agora. Presta atenção aí na tela. Rasguem suas Bíblias. Na República Brasileira é proibido falar do diabo. Tá vendo aí? É esse o título que você viu, a manchete. Rasgue sua Bíblia. Na República Brasileira é proibido falar do diabo. Vamos para o corpo da matéria. Vamos entender melhor essa questão aí, porque o cara está falando aqui para rasgar a Bíblia. É proibido falar do diabo. O que significa isso? Vamos lá? Olha aí. O caso de perseguição religiosa extrema da semana, do mesmo nível da opressão islâmica, é o da condenação criminal de um pastor no Recife por dizer fundamentado na Bíblia que certa religião faz culto a demônios. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21. O Ministério Público denunciou o pastor Aijalon Heleno Berno Florencio por preferir suposto discurso de ódio contra pessoas de religião de matriz africana em uma publicação no Instagram, alegando que ele teria violado o artigo 20, inciso 2, da Lei 7.716/89, que trata do crime de racismo. O Ministério Público pediu sua condenação e a reparação de danos morais coletivos no valor de 100 mil e medidas cautelares para a exclusão de publicações com discurso de ódio e uma multa diária de 10 mil em caso de descumprimento. Após o acusado descumprir as medidas cautelares, o Ministério Público solicitou a suspensão de sua conta no Instagram, levando à prisão preventiva. O juiz criminal, posteriormente, julgou procedentes os pedidos da denúncia, condenando o réu a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, multa de reparação por dano moral coletivo. O Grupo de Estudos Constitucionais e Legislativos do IBDR emitiu parecer com muito rigor técnico, apontando os erros da sentença, e que julgamos necessário compartilhar com os nossos leitores, reproduzindo aqui alguns trechos selecionados. Vem comigo. Você viu que semana passada, no episódio passado, e no primeiro episódio falei do André Valadão. Agora já não é mais o André Valadão, agora é um pastor desconhecido. Quer dizer, você vê que a questão está ligada diretamente aos princípios da palavra de Deus. Agora, o pastor do Nordeste, o pastor está falando da palavra, ele pegou um texto bíblico e parece até um pouco de ironia ou um pouco de comédia, mas não é não. Ele realmente, para os esquerdistas, para os militantes da causa da esquerda, eles falaram que ele fez discurso de ódio. Lembra de André Valadão? Que falou de Gênesis? Agora o pastor falou de 1 Coríntios. Tem uma lei
que tá no Congresso, que ela não foi aprovada, mas está lá engavetada. Que se o pastor pregar a palavra de Deus falando sobre essas questões, e ele aqui falou sobre demônios. E é interessante que você vê na sociedade como eles são tão cara de pau, como eles são tão cínicos, que eles, quando querem, eles jogam para o lado da religião. Eles fazem aquilo que lhe agrada. Ou seja, ele falou que o pastor fez discurso de ódio porque falou da Bíblia. Se você não sabe, nós vamos falar aqui ainda, se der tempo, nesse episódio, sobre uma lei que está tramitando no Rio de Janeiro, que se você pregar e converter alguém, você vai preso. Parece absurdo, né? Fica comigo. Se der tempo, nós vamos falar sobre ela. Mas se não falarmos nesse episódio, vamos falar no outro. E aí, na próxima segunda-feira, nós vamos ter esse episódio. Você lembra quando o Bolsonaro foi na ONU, disse que o mundo passava por cristofobia? E no Brasil tinha perseguição a cristãos? Entenda bem. A perseguição que o Estado Islâmico exerce sobre os cristãos no mundo é uma perseguição com derramamento de sangue. Agora, a perseguição que o Brasil recebe é uma perseguição com mordaça, punição pelaquilo que a gente fala. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você que de repente não acredita que há perseguição ao Evangelho. Essas matérias, está tudo na grande mídia. Foi a Gazeta do Povo que replicou essa matéria. E o pastor, ele automaticamente fez o quê? Ele só pregou a palavra. Se ele falou dos demônios, é proibido. E tem um cabra aí, que ele fez uma lei, tá correndo aí, proibindo os pastores de falar mal dos demônios, porque os umbandistas, pessoal do candomblé, eles cultuam demônios. Então, se você falar contra demônios, você está ofendendo a outra religião. Eles são desses. Eles vão juntar, dar um jeito de tentar manipular a população. E tem pessoas que, infelizmente, não têm noção do perigo que é isso, porque é aquele negócio. Talvez você que está me assistindo, olhe para mim e diz, o que esse cara está falando, rapaz? Cara doido. Cara maluco, isso não vai acontecer, não. É igual à esquerda. Quando a Suprema Corte do país começou a perseguir a direita, eles começaram a aplaudir, bater palma. Porém, não vai demorar muito. Aquilo, o vento que sopra por um lado, sobra por outro. Porque o cara que ele se julga acima de todo mundo, ele não tem limite. Então ele vai independente de quem fizer. Agora ele tem um alvo. A direita conservadora cristã. Depois que ele não conseguir, ou de repente, frear esse alvo, e outro alvo chegar e fizer algo que mexer com o brilho dele, ele vai atrás. Assim como algumas pessoas da esquerda já estão sendo perseguidas. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você temos que lutar pela liberdade. A liberdade de expressão. Não tem esse negócio de liberdade de imprensa, não. O pessoal fica militando. A liberdade de imprensa. Não, não é só liberdade de imprensa. É a liberdade completa de expressão, de ir e vir. Você tem direito de falar o que você quer falar. Ainda que eu não concorde, ainda que eu não respeite o que você vai falar, você tem direito de falar. Assim como disse o Olavo de Carvalho, ele dizia uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou que num debate, uma vez, impressionou ele ver pessoas que não concordavam com a opinião daquele que estava falando e falando, eu te respeito. Porque quando você fala eu te respeito, é mais ou menos como se dissesse entre linhas, é verdade, você está com a razão. Então quando você diz, eu te respeito, não, eu não te respeito no que você está falando, mas você tem direito de falar o que está falando. Você é livre. Assim é o meu posicionamento. Isso eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho, isso é verdade. Então, você tem direito, eles têm direito de falar, até mesmo aquilo que eu não concordo.
Agora, ser perseguido por aquilo que você fala, você vê André Valadão teve caçado nas redes sociais, agora esse pastor também, fora outras pessoas que estão com a rede social presa, estão caçados, por quê? Porque estão falando daquilo que eles acreditam. Escute bem, opinião é opinião. Eu tenho a minha e você tem a sua. Você pode discordar ou não, mas você tem a sua e você é livre para isso. Uma coisa que sempre Bolsonaro falou, uma das coisas mais importantes que o ser humano tem é a liberdade. E Wilson Churchill falava uma coisa sensacional, e é verdade. Nós estamos a uma geração de perder a liberdade. O que ele quis dizer com isso? Se você não lutar hoje, a geração de amanhã perde a liberdade. Se a geração de amanhã não lutar pela sua liberdade, a outra geração perde a liberdade. Então eu e você, irmão, precisamos abrir os olhos. Você que nem é crente, mas está me ouvindo, deixa eu te falar. Antes de você me condenar, isso é matéria, isso é real. Isso aí não é conto da carochinha. Tá? Vamos para a próxima matéria? Igreja de Fortaleza se destacam por inclusão de pessoas LGBTQI+. É interessante, no episódio passado eu falei sobre essa questão, que as pessoas falavam que Bolsonaro era negacionista, é de tudo. Tudo ele era ruim. Mas no governo dele, 2019, foi quando mais as igrejas se expandiram, inclusive essas igrejas. Por que eu trouxe essa questão dessas igrejas aqui? Porque eu preciso abordar nesse episódio uma questão interessante. Quando você vê dizer que tem igreja inclusiva, você pode ter certeza que tem pessoas que elas querem Deus, mas da maneira deles, sem mudança. E de fato, se você perguntar, pastor, então quer dizer que isso aí é igreja? É igreja. É igreja. O que não é evangélica. Por quê? Porque a igreja evangélica é baseada no evangelho de Cristo. Não é baseada nas minhas convicções, na sua convicção, naquilo que você acha melhor, ou naquilo que você pensa, ou aquilo que o filósofo pensa, ou que o jornalista pensa, ou que os artistas, o famosinho pensa, ou o cara endinheirado, milionário. Não. O evangelho está baseado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a base. E a base da pessoa de Jesus Cristo diz o seguinte: não erreis, nem os idólatras, nem os devassos, nem os impuros, nem os homicidas, nem os homossexuais, nem os homicidas herdarão o reino de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. Se o Evangelho de Jesus Cristo diz isso, e essas igrejas estão sendo baseadas contra o Evangelho de Jesus Cristo, elas são tudo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não. Não adianta você brigar comigo, chegar e querer questionar. A verdade é essa. Essa não é a minha verdade. Eu tenho na minha família pessoas homossexuais. E uma certa feita, uma delas parou para mim e falou bem assim: quer dizer então que para mim ir para o céu eu tenho que aceitar Jesus como Salvador e deixar as minhas práticas homossexuais? É isso? A minha resposta foi simples. Antes de eu falar que sim, ele disse assim: antes de tudo, eu quero que você entenda que isso não foi eu que criei. Quem criou isso foi o autor da vida, o que dá fôlego, o que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Foi Jesus. E se ele criou, é ele que deu a ordem. Sabe de uma coisa? Se você chegar em qualquer montadora de carro e eles forem fabricar um carro, eles fabricam o carro e eles dizem os itens que vão colocar num carro. Quem fabrica uma roupa,
Ela sabe o design que vai botar naquela roupa. Ou seja, quem cria dá as regras. O criador de tudo é Deus. Quem dá a regra é Ele. Querendo ou não. Ah, não, mas eu não concordo. Tudo bem. Você tem direito de não concordar. Mas dizer que não concordando, você vai fazer validar o seu posicionamento? Não. Você não concordou, faz parte. Agora, não valida o seu posicionamento. Então, eu queria destacar isso. Ah, a igreja é tão inclusiva. Escute, eles colocam essa palavra inclusiva como dizendo que nós, que somos da Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Nazareno, ou outras igrejas, comunidades, dizendo que a gente é o quê? A gente faz acepção. Que a gente é fundamentalista. Não, deixa eu falar. Independente da placa de igreja, o que é pregado é o evangelho, então tem que ser vivido lá o evangelho. Não importa. Ah, não, não concordo. Mas aí, lá está pregando o evangelho. Se você quiser chegar ao céu, você vai ter que viver baseado no evangelho. A Bíblia diz a lei e o testemunho. Se não falar segundo essa palavra, nunca vai ver a alma. Ou seja, não adianta. Então, vamos para o próximo? Essa matéria é interessante, olha aí. Tecnologia divide igrejas entre veneração e blasfêmia. Subtítulo diz assim: uso de aplicativo de outras ferramentas digitais em cultos religiosos provoca debate. Vem comigo. Por que eu trouxe essa matéria? É da Folha de São Paulo, é uma matéria muito grande. Tem um pastor falando do filho de 7 anos. Tem dizendo como é a igreja interagindo com a questão da tecnologia. E a tecnologia você pode levar para vários aspectos. Por exemplo, você pode levar rede social, ou, de repente, a facilidade de um pagamento, de uma oferta, de um dízimo. Mas eu quero me ater àquilo que eu entendo e eu vejo nas igrejas. A tecnologia é boa, fantástica, sensacional. É verdade. Qual o problema? O problema é que nós, seres humanos, somos sem limite. E isso é uma verdade. Porque eu vi duas coisas. Eu tenho visto, de um tempo para cá, cerca de uns 3 meses para cá, eu vi algumas coisas absurdas que eu achava que não ia ver dentro das igrejas. Eu vi na final, se eu não me engano, não sei se foi do Campeonato Carioca, não sei se foi Libertadores, não lembro legal. Estava jogando Flamengo e... Faz agora, final do ano. Foi Campeonato Brasileiro, eu acho. Estava jogando Flamengo, se eu não me engano, não sei se é Flamengo, não era Palmeiras, não. Flamengo e Fluminense, eu acho. Flamengo e Fluminense, isso mesmo. No Maracanã. Acho que o jogo acabou, acho que empate, se eu não me engano. Eu entrei numa igreja que eu fui visitar e cheguei lá. Tinha um adolescente de mais ou menos uns 12 anos assistindo o jogo no celular dentro da igreja no meio do culto. Quando eu olhei, eu não acreditei. E aí eu tive que ficar observando. Quando eu vi, ele estava uns 2 bancos à minha frente. Ele chegou e virou o celular. Ele estava vendo o jogo do Campeonato Brasileiro. E aí, aquilo me deu um choque tão grande, porque como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 22, quando chega no versículo 26, 27, ele fala: ainda tem dentro de mim o peso das igrejas. A Bíblia fala sobre o zelo da casa de Deus. Hoje nós vemos pessoas que elas não têm zelo pela casa de Deus. Agora, o que é pior é que do meu lado tinha um irmão também mandando mensagem para não sei quem.
Não demorou muito. Eu estava na igreja onde eu congrego. Estava tendo campeonato brasileiro. Bahia e um outro time lá. Tinha um grupo de adolescentes atrás de mim, assistindo o jogo. Uns 4 adolescentes, de 12 a 15 anos. Inclusive, tinha um que estava de braço dado com a namoradinha. Isso dentro da igreja. Sabe o que eu vejo com isso? É que, primeiro, tem faltado autoridade. É verdade. Nós precisamos tomar cuidado. Os pais perderam a autoridade. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Sobre a questão da autoridade dos pais. O menino vendo futebol, assim como o outro, e outras pessoas que eu vejo nas igrejas mandando mensagem no celular. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, de repente, nunca deve ter entendido a Igreja Católica quando eles fazem a missa de 7º dia. Mas eu já ensinei isso a muitas pessoas e você, de repente, é a mesma coisa. Quando eles fazem a missa de 7º dia, eu te pergunto, quando eles fazem a missa, o morto está lá? Não. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aquela missa é uma missa e todo mundo está venerando um morto que ele não está lá. Está homenageando, orando, ele não está lá. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue o juízo. Ou seja, se acaso eu agora morrer, acabou, eu já vou enfrentar o juízo. Sabe o que acontece quando eu falo sobre a tecnologia da igreja? Isso abrange outros, porque quando a pessoa chegar ao ponto de ligar no celular dentro da igreja e mandar mensagem, assistir jogo, fazer joguinhos, é porque, na verdade, o culto para ele não presta. É a missa do corpo presente. O corpo está ali, mas a mente está totalmente fora. No livro de Marcos, Jesus encontra uma mulher e fala: eu procuro os adoradores. Hoje eu entendo mais ainda essa palavra. Os que adoram Espírito em verdade. Uma boa parte de nós, crentes, entra na igreja e simplesmente só foi por ir. A igreja para eles é como um clube. Eles entram lá simplesmente para cumprir tarefa, para bater o ponto. Porém, a adoração, a devoção, a reverência, aquilo que Jacó falou, esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aquilo que Moisés, quando viu a sarça, falou, que Deus falou para ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Para eles, para essas pessoas, não é. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você que é pai, deveria ordenar sua casa. Porque se você não ordenar sua casa, uma hora a sentença vai vir. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele chegou e deixou a casa de qualquer jeito. E Deus falou para ele: Ezequias, põe a casa em ordem. Pai hoje tem filhos. Eu vi um vídeo de uma criança com 7 meses, com o celular na mão. Crianças acabam de nascer, já estão com o celular na mão. Você acha que? O que vai ser no futuro? Você acha que essa criança, o estudo comportamental, não estou nem dizendo eu, os estudiosos, não estou falando coisa de crente, disseram que é prejudicial à mente e o comportamento e desenvolvimento da criança. O celular. Criança não pode ter celular abaixo de 10 anos. E eu não estou dizendo nem eu, estou falando sobre estudiosos. Foi feita uma pesquisa e um levantamento de que as crianças não podem ter celular abaixo de 10 anos. Agora, nós crentes estamos aí negligenciando
os nossos filhos, depois reclamamos quando eles começam a ficar com problema de depressão, com problema de dependência química, com problema a mente perturbada, querendo fazer besteira. Isso é resultado daquilo que a gente planta. Então, quero dizer para você que você tome muito cuidado enquanto é tempo. Tecnologia é bom? Claro. Aí, estou eu aí com vocês. Se não fosse a tecnologia, eu estaria propagando a palavra de Deus, dando informação? Claro que não. Mas isso não é para mim e para você que nós venhamos fazer passar a regra, passar da regra. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos para o próximo? Olha que está escrito: piranhas para Jesus. Aí duas fotos no fundo de duas cantoras. Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Piranhas, em Alagoas, tem chamado a atenção. Isso devido a um evento religioso em comemoração do Dia do Evangelho, no próximo dia 30, que recebeu o nome de Piranhas para Jesus. Rapidamente o nome viralizou e muita gente achou de mau gosto. A repercussão foi tão negativa que o prefeito da cidade, Tiago Freitas, teve de fazer um pronunciamento para explicar a origem do nome. Segundo ele, não há problemas, pois o termo piranhas não tem conotação sexual para os moradores do município. Deixa eu te falar, é interessante isso. Sabe por quê? Porque a nossa mente está tão ruim que o nome do município é Piranhas. E aí, deu o que falar por causa disso. Por causa que as pessoas, elas não procuram informação. Elas querem, de fato, falar e caem em narrativas do mundão. Então, se for um evento, realmente deu o que falar, eu trouxe aqui para você entender que às vezes as pessoas pegam algo que é lícito para tentar denegrir. Você vê, foi um evento da cidade, comemoração do Dia dos Evangélicos, mas pegaram isso e disseram que foi de mau gosto. Não da cidade, é Piranhas. Pode ser Piranhas para Deus, e aí? Podia ser Piranhas para as igrejas, e aí? O nome da cidade é Piranhas. Então, queria que você visse isso aí, porque, infelizmente, é o que tem ocorrido no nosso dia. Olha essa matéria aí. Dá ou não dá uma alegria? Bombeiros, Polícia Federal e igrejas são entidades com maior confiança da população, diz pesquisa. Subtítulo diz assim: estudo do IPEC tem mais de erro de 2 pontos percentuais sobre realização entre 1º a 5 de julho, com 2.000 pessoas, em 127 municípios do país. Ou seja, foi feito um estudo para tentar saber qual eram as instituições de maior conceito. E essa instituição, igreja, foi colocada como uma das mais confiáveis, ao lado do bombeiro e da Polícia Federal. Ou seja, por mais que você não goste de igreja, por mais que você tenha dificuldade em entender, saiba de uma coisa: a igreja ainda é um lugar muito confiável. Muito. Vamos para a próxima? Quem conhece essa menina aí? Bárbara de Stephanie. Testemunha cura e conta como se tornou evangélica. Não sei se você viu aí no canal do YouTube, tem no canal dela, Bárbara, te atualizei. Ela conta o testemunho dela. O subtítulo até fala alguma coisa aqui: seu esposo viveu um grande milagre e agora eles frequentam uma igreja em Belo Horizonte. É interessante que essa reportagem é do Pleno News. No testemunho dela, ela contou qual era a igreja. É a Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Vinhares, que é um dos meus médicos. Inclusive, estive com ele num congresso uns anos atrás. Aproveitei para tirar foto com ele, para minha esposa e eu aproveitamos. No congresso nós estávamos, congresso da Slavec, pastor Silas Malafaia. Pastor Jorge Vinhares, ele é um homem de Deus. Ele realmente
aquele homem que poucas pessoas conseguem ser como o pastor Jorge Linhares. Por quê? Porque o pastor Jorge Linhares, olhando para ele, desde quando eu conheço o pastor Jorge Linhares, há muitos anos, parece que ele é um cara que, você olhando assim, ninguém, assim, pro crente mais guardião, não dá nada. Mas ele é um homem de Deus com um pouco. Eu ia botar mais algumas informação, mas o tempo já foi, já batendo já o meu tempo aqui. Eu tenho a média de tempo aqui na minha mente e eu não quero passar muito sobre isso, mas eu quero deixar você com essa mensagem da Bárbara Te Atualizei. Por mais que as coisas tenham acontecido contra a igreja, a maior alegria nossa é ver que aquilo que Jesus falou para Pedro, em Mateus capítulo 16, diz assim: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia diz que a igreja é vencedora. Então, quero dizer para você, a igreja nunca vai perder. A igreja sempre vai ser vencedora. Saiba de uma coisa, nós que somos servos de Deus, a Bíblia diz que Deus revela pela sua palavra para cumprir. Não seja um desinformado, busque informação, busque o conhecimento, não só o conhecimento bíblico, mas também a sua volta. A Bíblia diz que Deus chegou para Jeremias e falou: Jeremias, ore pela nação, para que a nação tenha paz. Porque se a nação tiver paz, vocês também terão paz. Quando eu falo aqui das coisas que acontecem nas igrejas, primeiramente o que nós temos que fazer é orar. Depois, agir. Porque tem momento que é momento de orar, tem momento que é momento de agir. O sol lá atrás começou a pegar forte, meu olho chega a estar meio que fosco, meu rosto, né? Infelizmente, o sol raiando, começou a ficar mais forte. Que Deus te abençoe. Quero lembrar você e chamar você todo dia, segunda a segunda, 7 da manhã. Nós estamos na leitura da palavra. Nós estamos orando. Vem conosco nessa jornada e que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, querendo Deus.